Bom dia, estar com você nessa quinta-feira é muito bacana para mim e ter o privilégio de andar com você nessa semana. Nós temos falado sobre igreja local. Existe um número de desigrejados crescente e o seu tamanho é exponencial no Brasil. Chega a quase 5 milhões de pessoas, aqueles que denominam-se cristãos e não participam de uma igreja local. E os motivos são muito variados pelas quais as pessoas se afastam da igreja local. Alguns se afastaram porque os relacionamentos dentro da comunidade não eram saudáveis e aquilo acabou afetando a sua jornada. Outros tiveram uma grande frustração com a liderança e deixaram de seguir ou estar diante de uma comunidade. Há também aqueles que se decepcionaram com a teologia. As promessas feitas pela teologia não foram cumpridas na realidade. Ainda outros que se esfriaram espiritualmente. O tempo, os desgastes, as pressões foram tirando do coração dessa pessoa o sentimento, a paixão e a fé. Porém, muitos ainda se identificam como cristãos nesse grupo de desigrejados. Mas por quê? E qual é a principal razão pela qual eu e você devemos viver em comunidade? Sabendo que podemos passar por frustrações, sabemos que podemos ter desilusões, mas quais são as razões pelas quais eu e você podemos participar? Primeiro, você deve amar a igreja de Cristo, porque Cristo ama a sua igreja. Nós devemos amar aquilo que Deus ama. E Deus ama a sua igreja e por isso nós devemos amar a sua igreja. Diz assim a Escritura em Atos 20 e 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Senhor, o Espírito Santo, os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Segundo, Deus criou uma família em torno do sangue de Cristo. Isso não é, a igreja não é composta pelas melhores pessoas que tem na cidade. A igreja não é composta pelas pessoas mais maduras que existem na comunidade, mas a igreja é composta pelos aqueles que foram remidos no sangue de Cristo. Ninguém cresce biblicamente, ninguém cresce espiritualmente longe do corpo de Cristo. Ninguém desenvolve seus dons espirituais à parte do corpo de Cristo. Por isso, viver em comunidade é o local onde nós desenvolvemos e crescemos espiritualmente. Se pertencemos a Cristo, como membros do corpo, pertencemos uns aos outros. Se somos de Cristo, então nós também somos do seu corpo, igreja local. Algumas aplicações para nós nessa manhã. Primeiro, nós somos aperfeiçoados por meio do ensino, mas também por meio do amor, humildade e serviço que desenvolvemos dentro da igreja. A maneira pela qual Deus está moldando o nosso caráter, a imagem do seu Filho Jesus, passa muitas vezes em desenvolver relacionamentos, em reconhecermos limitações, em vivermos em comunidade cristã. Somos salvos para viver com os salvos. Fomos salvos não para viver isolados, fomos salvos não para viver eclesiologicamente falando, mas somos salvos para viver com outros salvos, juntos cantar a mesma esperança, juntos se alegrar na mesma salvação, juntos partilharem de um mesmo evangelho, de uma mesma fé. Por fim, a Igreja Batista em Bastos certamente não é perfeita, mas é uma igreja de Deus,
amada por Ele, comprada pelo seu sangue. Nessa comunidade, aprendemos a amar, crescer, a doar, a ser generosos e também a servir. Meu irmão, não deixe de se envolver com uma comunidade, porque Deus ama a igreja. Deus ama a igreja local. E se Ele ama, eu também devo amá-la. Um bom dia a vocês.